Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos juntos esses momentos, não é, Eliane? Isso, porque o nosso prazer é que você realmente goste, participe, que vocês conversem aí entre vocês, né, dê sua opinião, porque é isso que a gente quer, trazer temas que sejam importantes e relevantes no dia a dia, né? É para a nossa caminhada aqui na Terra, sabe? Exatamente. E quando a gente está falando sobre caminhada aqui na Terra, né, a gente vai encontrar algumas coisas, tropeços, tudo, algumas barreiras. E Isso. hoje a nossa pauta é sobre isso, sobre barreiras emocionais. Emocionais. Né? Que são pedras de tropeço na nossa vida, sabe, né? a gente tem conversado muito sobre as nossas emoções, tentar entender aquilo que passa dentro da gente, né? Isso. Porque o objetivo é para que nós possamos passar nessa vida desfrutando da vida abundante que Cristo trouxe para nós. Que nos ofereceu. Duas coisas, né? Que ele ajudaria a gente a levar os nossos fardos, que com ele o fardo é leve, e para dar essa vida abundante, essa qualidade, né? Qualidade de vida, né? Muitos concordam. E quando a gente fala em barreiras, barreira é alguma coisa que atrapalha o teu caminho. Está na tua frente, né? Que impede, né? E nós vamos falar dessas barreiras que não são físicas, que são barreiras emocionais, né? Eu já contei também para você, mas eu acho que vale a pena repetir uma historinha, porque ela é uma figura boa para a gente falar de barreiras emocionais, que é a história, que é uma história que conta de um pássaro que caiu à noite numa chaminé de uma lareira, né? Quando o dia amanheceu e o sol bateu. Na parede de vidro, aquele pássaro voou em direção ao sol, à liberdade. E aí chegou lá, ele bateu no vidro. Fez um barulho grande, ele se assustou, voltou e foi lá e tentou sair de novo. E bateu. A família toda, escutando o barulho, acordou assim que o sol tinha nascido e veio ajudar o pássaro. Ele abriu todas as portas daquele cômodo, todas as janelas, mas o pássaro apavorado continuava voando em direção ao sol e batendo na barreira. Porque ele não enxergou o vidro, né? Por mais que a gente não veja, né? Pode até ser uma barreira transparente, né? Ele estava lá. Está lá. E às vezes a gente diz que é coisa parecida com nós estamos batendo em alguma coisa que a gente não enxerga quando se trata de emoções. Emoções, né? certamente. É bem assim mesmo, né? E sabe... E essas barreiras... Uma coisa bem legal, assim, só para intensificar, né? Por mais que a gente não veja, não significa que não está lá, né? Ela está lá, né? E tem coisas que cerceiam mesmo a nossa liberdade, como aconteceu nessa história aqui do pássaro, que a gente não consegue enxergar. A gente está vendo o sol lá fora e batendo na barreira, e a gente está repetindo os mesmos erros, fazendo como o pássaro. Não deu a primeira vez, eu vou a segunda, a terceira. Você não encontra outra opção. Outra opção, né? Exatamente. Então, tem muita coisa assim. A gente precisa poder ter um tempinho para se analisar e ver o que está acontecendo. Essa análise é uma ordenança bíblica. Eu sempre digo, está escrito lá, examine-se o homem a si mesmo. Assim mesmo, exatamente. Sabe? Não é aquela coisa de você falar, isso é coisa de, às vezes, modismo, às vezes, que história, né? Não é. Isso é uma ordenança bíblica que não pode passar despercebido. Se você está emperrado em alguma coisa não dá certo, você está parado diante de alguma barreira, é bom você saber que barreira é essa e o que você pode fazer, né? Porque está bloqueando o teu caminho. Quando uma barreira bloqueia o teu caminho, raramente uma barreira é absolutamente intransponível. Tem um jeito de você passar por ela. Vários até. Você pode derrubá-la, você pode contorná-la, você pode ultrapassá-la, enfim, né?
há de dar-se um jeito. Um jeito, né? Exatamente. Saber, acho que o primeiro passo é sair da negação, né? Sim. Porque como o pássaro ali não existe nada, eu vou continuar batendo. Então, sair da negação, assim, tem algo que está me impedindo. E à medida que você entende isso, você vai entender como que você vai ultrapassá-la, né? A única coisa que você não pode fazer é ficar parado na frente dela, não vai adiantar nada, porque daí você parou, né? Então, e nós temos uma tendência assim, sabe? Quando a gente pensa numa barreira, nossa mente pensa numa construção, numa parede, num vidro, ou seja lá em outra coisa, mas as barreiras emocionais são construídas por nós na nossa mente. Exatamente. A gente levanta isso, a gente levanta essa barreira na nossa mente. Por que a gente levanta essas barreiras? A partir de informações que nós temos, né, de coisas que são erguidas, que vieram de forma incorreta. Uma maneira como a gente olhou uma coisa, normalmente quando era criança. Quando a gente é criança, você tem uma maneira de olhar, tá? Exatamente. Né? Diferente da do adulto. Gente, isso é tão óbvio e a gente diz assim, às vezes, como é que a gente não discerne isso, né? Exatamente. Por exemplo, se você vê seu pai e sua mãe discutindo, se você tem 4 anos quando você vê isso, ou se você vê isso pela primeira vez aos 10 anos, ou se você vê isso aos 28 anos, vão ser 3 compreensões diferentes. Diferentes do mesmo fato. Do mesmo fato, igualzinho. E a impressão que você formou é que vai valer, é que vai ficar na sua mente. Sabe, talvez aos 20 anos você vai pensar, nossa, isso aí é para lá de normal, todo mundo um dia discute. Discute, né? Exatamente. Não faz e tá nem tudo sentido, bem, né? Não tem. Se você tinha 4 anos e achou que isso foi uma coisa... Gente, meus pais vão se separar, eles não se dão bem. Sabe lá o que pode ter? Em média, a criança vai achar o que ela fez, né? Para os pais estarem discutindo, porque tudo... Vai se colocar no menor, meio, né? Ele acha que tem a ver com o eu dele, né? Então, as barreiras que a gente constrói na nossa mente sempre envolvem meias verdades, porque às vezes você viu, é teu olho que tá mas você vendo. Não percebeu a verdade total da coisa, do que você está vendo, Exato. né? Às vezes nem compreende, como nós falamos, se é uma criança, muitos assuntos ele não vai você compreender. Você não compreende, né? Realidades assim, mal entendidas, incompleta mesmo. Bom, é sempre uma falsa percepção, né? E sabe, queridos, a gente tem que chegar à maturidade para poder olhar para uma coisa e pensar, aquilo que eu estou vendo tem mais do que uma possibilidade, né? Exatamente. Né? Eu não sei se falsa ou incompleta, né? Pode ser falsa, pode ser certamente, falsa também, mas pode ser incompleta, né? Assim, né? Falta o outro lado, né? São mentiras que a sua mente, o seu interior, aceita, porque você deduziu e pronto. E algumas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, o cérebro e a gente quer evitar de sofrer de novo alguma coisa que foi ruim na primeira, né? Isso que normalmente envolve. Se foi uma coisa ruim, que a pessoa não gostou, não entendeu ou sofreu, ele vai bloquear, para que ele não tenha o mesmo sofrimento, né? Então, às vezes, está ligado com alguma situação ruim que ele não quer viver de novo, né? Então, aí a gente dá vários exemplos disso para a conversa ficar clara, né? Eu digo assim, por exemplo, quando as coisas não estão andando bem no seu casamento não está bom, e você achou o culpado para isso. Você disse que a culpa de tudo no seu casamento tá bom é do seu marido, tá? Exatamente. O seu marido é o grande responsável pelos tudo que está acontecendo de ruim, tá? Quando a gente diz meias verdades, porque de fato às vezes ele pode ser responsável por uma porção de coisa. Uma porção de coisa, né? Mas por todas, mas por não, né? Todas as coisas, se você mora com ele, casou com ele um dia, né? E tudo mais, né? No mínimo 50%, né, Mirtz? Assim. E você sabe que é tão interessante isso, porque ele pode ter, eu sempre digo, ele pode ser, vamos supor, insensível, tem pessoas insensíveis. Sim. Ele pode ser grosseiro. Agora, eu sempre penso assim, um conjunto de coisas desse tamanho, então por que você casou com ele? Não, alguma coisa tá errada de você só perceber isso depois. E às vezes é assim, tem no caso do marido, né? Se ele é uma pessoa mais
vamos dizer, violenta, mais incisiva, mais que impõe as suas ideias, né? Impositiva. E a pessoa do outro lado, no caso, essa mulher, vai cedendo, vai diminuindo, ele vai vindo, vai ocupando espaço. Com certeza. Então, tem uma coisa também, que se o outro não está respeitando os seus 50%, faltou a você impor os limites, né? Sabe por quê? Porque essa era uma das coisas que a gente pode falar mais tarde, quando a gente for lidar de... você foi passiva. Você não fez nada. Não fez nada. Você não fez nada. Quando nós colocamos isso, a gente já colocou isso num grupo de mulheres. E no nosso grupo de compartilhar, ela revelou uma coisa muito assim. Ela disse que era uma coisa que ela não tinha percebido antes. Eu não sei porque, gente, namoro e noivado é tempo para você conhecer com quem você vai casar. Com quem você vai casar, exatamente. Né? Você tem que aproveitar esse tempo para conhecer. Então, não interessa se você casou em 3 meses, mas se em 3 meses você acha que conheceu, tá valendo. Tá valendo, exatamente. Se você teve um noivado de 3 anos e ainda não conheceu, não tá valendo, tá valendo, né? Exatamente. Porque depois você vai ter esses ajustes. E, no caso, nós estamos pegando um caso para ficar bem claro mesmo. Se você pousar de vítima, uma vítima passiva, você vai morrer como vítima. Essa vai ser a sua barreira emocional e pronto, acabou. E pronto, acabou. Né? Não espere que o outro que foi ocupando o espaço, porque ele já é um pouco mais ativo, já é um pouco mais invasivo mesmo, vai te dar o espaço sem que você lute por ele, sem que você reivindique o seu espaço. Então, e sabe aonde que está a barreira na mente? Vamos pegar essa mulher de novo. Ela vem para um aconselhamento, ela vai dizer assim, não importa o que eu faça, ele é assim mesmo. Não importa isso, é assim mesmo. Já tentei tudo, assim mesmo. Ela botou um limite de barreira e não vai mais sair daquele estado. Se acostumou com aquela fala e ela, talvez esse não importa que eu fale, que ela tentou 1 ou 2 vezes e desistiu, né? Sabe? E a gente não está falando em embates não fale mais assim comigo, ou você ter o mesmo tipo de reação. Não. Cada um vai encontrar uma maneira de não receber com passividade, de não ficar parado na frente né? Exatamente. Porque começar a ter proatividade. Proatividade, né? Foi o caso desse exemplo que ela disse, porque ela disse assim, que a estranheza dela, porque ela veio de uma família que a base era muito tranquila. Na família de origem dela, ninguém erguia a voz com ninguém. Coisa rara, mas acontece, sabe, gente? Né? Acontece. Tem, sim. E deveria acontecer mais. E ela falou que estranhou porque era o tom, ele sempre ia acima do tom quando queria alguma coisa, né? E ela falou assim, eu vou aproveitar que eu não tenho este temperamento e mostrar para ele que é possível... viver sem ter uma agressividade. Sem assim, isso, né? Sabe? E ela falou que não precisou, não foi uma coisa tão difícil de se conseguir. Isso, né? Porque à medida em que ela foi se mantendo firme naquele mesmo tom, ele foi percebendo que ele estava falando alto. Gente, é bíblico. Diz que a palavra branda quebra o furor, não é assim? Exatamente. Então, você está usando estratégias, não é só de conselhinho de coaching ou qualquer outra coisa. É a palavra de Deus que diz a maneira sua, né? De falar, né? De coisas assim, né? Então, você tem que olhar para a barreira com outros olhos, não é como impossibilidade. Impossibilidade, né? A primeira coisa, assim, para você quebrar uma barreira emocional. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta e a gente está falando sobre barreiras emocionais e nós fechamos o primeiro bloco dizendo que realmente você tem que olhar de uma outra maneira, você tem que ter um segundo olhar, né? Para perceber, às vezes, coisas que você não estava percebendo. Aliás, na Bíblia é o que está escrito. Olha uma fala de Jesus que eu vou mostrar para você, que está contida no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo,
levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Como a gente precisa interpretar bem, né? As escrituras, né? Ele está falando, olha, vocês pensam, vocês dizem, o costume de você que está dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Mas eu quero que vocês olhem de outro ângulo e vejam que a hora é agora. Que já está pronta. Está pronta, né? E Jesus vai ter essa fala nos evangelhos, muitas vezes ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, vocês têm uma maneira de chegar às coisas, mas eu vos digo. Gente, quando ele trouxe o reino, ele trouxe uma outra perspectiva. Exatamente. E esse é o nosso intuito aqui, né? De tentar mostrar essa perspectiva, né? Ele não nega a realidade em que existia, isso existe, né? Tá ali. Mas agora eu quero que você olhe por outro ângulo, de outra maneira, você interprete de outra maneira, você veja a perspectiva verdadeira, tanto é que ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, viver com a verdade da palavra derruba as nossas barreiras emocionais. Sim, sabe? Exatamente. Porque as barreiras, como a gente comentou, é um engano ou é uma forma de fugir de uma realidade dolorosa, né? De uma realidade que você não entendeu. Que não gostou, né? Bem assim. Então, a hora que você olha com outro olhar e fala, peraí, vamos entender isso aqui direitinho, como é que é, você já diminui metade do tamanho dessa barreira, né? A gente falou, por exemplo, aqueles adultos que têm um péssimo relacionamento com o pai, porque eu não recebi amor do meu pai, e ele tem um péssimo relacionamento no presente dele também, porque se ele diz que não recebeu amor, ele não sabe dar amor. Não sabe dar amor. E continua seguindo o modelo que ele teve. Às vezes não sabe pedir, não sabe fazer diferente, né? Agora, para você então, isso é uma barreira emocional para o teu crescimento, para a tua felicidade e tudo mais. Como é que você vai resolver isso? Você precisa olhar aquilo que você disse, eu não recebi o tanto de amor que eu precisava, sabe? Quem eram seus pais? Eles tinham... qual é o conceito que eles tinham a respeito de amor? Foram amados, sabiam dar? Não tem essa história, Eliane? Tem. Né? E é muito claro que nas gerações passadas, essa coisa de dar amor, de carinho, de atenção, era muito... vamos dizer, negligenciado ou visto de uma outra forma. Porque as famílias eram maiores, 7 filhos, né? 5, 6, tem caso de 10. Como que vai dar uma atenção específica para um menino que caiu, chorou, não sei o quê, ou alguém que se machucou? Era assim, meio no geral que as pessoas se criavam. E hoje não, hoje é específico, né? Dá para se perceber melhor e até algumas coisas. Eu contei isso. A minha avó materna era de uma família de 14 filhos, tá? Então, eu digo assim, como é que uma mãe pode perceber 14 necessidades diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Não. E, queridos, no tempo da minha avó, né, em relação à mãe dela, era um tempo onde não havia anticoncepcional. Sabe? Era assim, era uma coisa, eu lembro da fala da minha avó que dizia assim, minha avó só teve uma filha, a minha mãe. E a gente perguntava para ela, com natural, você não quis ter mais filho? Ela dizia, foi Deus que quis assim. Ela não tinha noção que ela teve uma... por qualquer... nenhum motivo ela sabia. Ela sabia, exatamente. Né? Então havia uma ignorância a respeito de muita coisa. E você falar, eram tempos melhores ou piores? Eu hoje, quando eu posso olhar e analisar a vida da minha avó era uma pessoa totalmente depressiva. E na época dela, nem ela conhecia o significado de depressão. Que era depressão, exatamente. Sabe? Agora, vinha de uma família, o que minha avó tinha recebido, o que ela podia cobrar em relação a um pai e uma mãe com 14 filhos, um pai trabalhando muito para sustentar, porque eles não eram de família rica, né? 14 filhos, 14 mas ela 12, né? 16. Então, talvez tivesse ficado mais tempo, pudesse aprender, compreensão que a gente já discutia com a minha mãe, né? Já tinha como... e outras coisas, e são problemas diversos, sabe? Então, quando a gente tem uma compreensão da realidade do outro, da realidade verdadeira do outro, você vai derrubando barreiras. Exatamente. Né?
É claro que algumas barreiras, como a Irlene disse, reais, que a gente vê que são de dores, de abandono real, alguns realmente foram abandonados. Abandonados, você não pode fugir. Eu vou tentar justificar. Às vezes o abandono é injustificável, né? Sim. Mesmo que tenha, você tem, porque usava droga, e daí? Justifica-se? Não justifica. Não, né? Pode falar não. Pode falar, né? E tudo mais, tem tantas coisas assim. Agora, o que acontece? A gente tem que pensar que isso aconteceu quando ele era criança. Uma criança não é responsável pelo que fazem com ela, mas quando ele cresce, ele é responsável pela atitude que ele vai tomar em relação ao que aconteceu. Como que ele vai viver o resto da vida dele em relação àquilo. Vai ser mais importante ter uma relação de tempo, né? Aquilo às vezes aconteceu em 1 minuto, ou às vezes uns dias, ou até uns 2 anos, a gente não sabe, né? Mas vai para o resto da vida e isso vai influenciar a sua vida? Sabe 50, 60 anos? Deixa eu falar para você que é simples assim, por mais que você pense, mas é simples assim. Aconteceu. É passado, foi real, doeu, machucou, só que eu cresci, sou adulto e eu tenho que escolher viver com essa dor ou ressignificar, mudar a história. Mudar a história, exatamente. Né? E às vezes, e ainda tem mais uma coisa, às vezes para ressignificar dói um pouco. Doeu lá atrás, vai ter que doer um pouquinho para mexer, mas para curar às vezes tem que tirar aquelas cascões, né? Sabe, para você limpar bem uma ferida, você tem que ir até o fundo dela agora, como você disse, tem que limpar tudo, porque colocar band-aid, colocar curativo em ferida suja, né? Vai ficar vai deteriorar, embaixo, né? Vai doer sempre, né? Sabe? E sabe por que às vezes a gente erra? Porque nós temos uma índole meio de resistência, de teimosia. Isso, né? Tem assim, a resistência, né, da teimosia e às vezes de querer não enfrentar isso, não quero passar essa dor de novo. Tem gente que fala, não quero e não quero, e não abre mão. Eu acho muito engraçado isso, né? Sim, porque, queira ou não, é uma escolha, que determina a sua maneira de viver. De viver, exatamente. Tá lá a barreira de lá, né? Tá lá, vai ficar, sabe? E vai deixar assim. A resistência sempre vai ser um impedimento de você superar a barreira. Não tem como. Não tem como. Sabe? Porque você vai olhar só... Nós estamos dando como primeiro passo as possibilidades de olhar tudo. E tá? de como agir, né? De como agir. E a Bíblia diz que nós não somos assim. A gente olha muito em relação ao outro e não a nós. Para ser mais claro, eu vou ler o versículo para você. Mateus 7:3 diz assim: Por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? No teu olho. Né? Então, nós temos uma visão assim muito correta a respeito do que acontece com a vida do outro e completamente equivocada a respeito da nossa, né? Isso. Até tem o seguinte, né? O que eu vejo no outro é reflexo do que eu tenho mal resolvido em mim, né? Tem uma fala... Só que você não sabe disso. Só que você... Isso. Só que também você não vai resolver a vida do outro, não resolve a sua. Termina aí. Se não terminasse aí, você identificasse, não, agora eu vou consertar a minha vida, porque eu tô vendo que no outro também não tá dando certo. Mas não, para aqui, né? Sabe, a gente tem que olhar... Tem uma meme aí que eu gosto muito, eu acho bem engraçado, né? A esposa, né, a sogra dela chega... você precisa educar seu filho assim, precisa fazer assim. Então, ela fala, não. Sabe, você não é a pessoa melhor apropriada para fazer isso, porque eu tenho um filho teu lá em casa sabe? Que não deu muito certo. Que não deu certo, né? Então, é assim, você pensa que sabe, né? A respeito do outro. Né? Isso. E as realidades, de fato, são diferentes, né? Às vezes o que foi lá atrás não é agora, né? Sabe, porque eu estou falando de problema de você não ver a trave que está no seu olho, porque às vezes tem toda a dica para você superar essas barreiras que vêm de pessoas que são confiáveis. Vem do seu marido, vem do seu filho, vem da sua irmã, vem da sua mãe. Estão dizendo, olha, você é orgulhosa, ou você é irritante, você é mal-humorada. E você jura por todo jeito que você não é nada disso. Exatamente. Sabe? É bem assim, você diz assim... Outro dia aconteceu isso, assim, eu digo, gente, por que eu entrei nessa? Se eu vivo pregando sobre isso, né? Porque eu dei uma de sincericida com a minha irmã, né? Eu falei, sabe, isso aí é mau humor. Ela, mal-humorada? Aí me desfilou um monte de coisa na minha frente. Eu falei, por que eu
fui falar, né? Exatamente. Porque ela não quer ouvir. Não quer ouvir. Ela já ouviu de todo mundo, nós somos em 4 irmãs, nós 3 já nos juntamos uma vez, a coisa não deu certo, né? Então é assim, porque a pessoa que é resistente, que não quer mudar, ela vai racionalizar. Ela pode dizer para mim assim, tô mal-humorada agora. Nesse momento. Nesse momento que acontece. E daí eu não posso desmentir, né? Porque tá mesmo. É só que ela está se defendendo, é um posicionamento de sempre, né? Sempre. Que pode ser uma certa imaturidade, né? Quando a pessoa não se percebe e não aceita a visão do outro, ele fala, não, eu só vou ficar com aquela que eu tenho de mim. Mas, gente, é maturidade. Mas né? Isso é tão natural. Não é assim que a gente fala. A gente não usa aquela expressão assim, nossa, fulano não se enxerga. A gente não usa isso. Isso, certo. Porque não se enxerga mesmo, sabe? Ela não sabe quem ela é. Ela não vê a trave que está no olho dela e vai no outro, né? Vai no outro. Né? Se ela percebesse, né, ia resolver muita coisa. Sabe? Não se enxerga e não adianta falar. E a Bíblia diz que não adianta. Eu vou ler para você o versículo bíblico. Romanos 7:51 diz assim, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Então, não adianta, ele está falando, resiste, continua fazendo, seu pai fez, você segue o modelo do teu pai. E, gente, isso é tão real, sabe? Você, quando olhava para os seus pais, você dizia, eu não vou fazer isso nunca. E quando você vê, você cresce, você está fazendo, repetindo, fazendo as mesmas coisas. São resistências para derrubar barreiras. Exatamente. Né? Você se dá o direito de, eu sou assim, e vou morrer assim. Exatamente. Né? Que beleza. É um direito dele, mas assim, em consequência, ele não vai ter uns relacionamentos mais profundos, isso impede a intimidade com o outro, impede, às vezes, que ele amadureça e seja uma pessoa maduro, que entende mais a vida, que aproxima dos relacionamentos, que tenha mais bênção de Deus. Porque aí entrava um pouco, né, as bênçãos de Deus para a vida da pessoa. O que nós estamos falando é assim, queridos, quando uma pessoa teimosa, ela assumir a posição dela, ela vai defender essa posição para sempre, né? Porque essa é uma das coisas do teimoso, é um excesso de confiança. Ele assumiu essa posição porque ele acreditou piamente naquilo. Naquilo que ele ia. Sabe, queridos, então, são barreiras emocionais, que a gente queria dizer para vocês, são construções erradas na nossa mente, sabe? Que, de repente, tem alguém tentando nos ajudar, tentando mostrar e nós não nos abrimos para enxergar, para aceitar. Exatamente. Essa conversa vai longe, a gente promete que volta outro dia, né? Sim. Tá? A gente agradece muito a sua companhia, né? E te convido a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.